Era só mais um dia normal no vilarejo, mas do nada um terremoto aconteceu. As pessoas entraram em pânico sem saber o que estava rolando. Mas aí é revelado que isso daí tudo era apenas nosso protagonista caminhando. Quando o jovem Hyun caminhava, parecia que o mundo ia acabar. Todos ficavam completamente chocados, e mesmo ainda jovem, ele já pesava várias toneladas. Apesar disso, o rapaz Hyun sonhava em se tornar um mestre supremo das artes marciais. Mas o problema era que até o mosquito pousando no seu pescoço já era o bastante para fazer ele cair e perder o equilíbrio. Quando seu corpo gigantesco caía, o estrondo podia ser ouvido do outro lado do país. Seu corpo era gordo e inútil, mas Hyun sabia de uma coisa: em algum momento, alguém iria aparecer e mergulharia todo o Murin no caos. Esse futuro traidor era assustadoramente talentoso e acabaria unificando todo o Murin. Seus pais também morreram no caos causado por ele. Por isso, mesmo sendo alguém aparentemente comum e fraco, Hyun foi aceito como discípulo por 6 mestres das principais seitas, passando por um treinamento infernal em que a vida era muito pior do que a morte. Tentaram perfurá-lo vivo, congelá-lo vivo e até queimá-lo. Tudo isso serviu para fortalecer o seu corpo, como parte do plano dos seus mestres para torná-lo extremamente poderoso e resistente. Então o garoto Hyun foi enviado de volta no tempo para mudar o destino do mundo, mas ele nunca imaginou que acabaria preso novamente em seu antigo corpo gordo e inútil, que é incapaz de praticar artes marciais adequadamente. E de volta ao presente, ele estava sendo tratado por Jang Soo-young. Enquanto pensava em como derrotar o futuro traidor que iria causar todo aquele caos, ele se lembrou de algo importante. Antes disso, precisava conseguir ginseng virgem. O médico e o responsável pelos cuidados de Hyun discutiam sem parar sobre a saúde dele, e ele mal conseguia pensar direito, até que finalmente se lembrou de algo crucial. O futuro traidor iria conseguir o ginseng virgem dentro de 6 meses, ou seja, ele precisava agir imediatamente. O protagonista se levantou do nada e disse ao pai que precisava caminhar. Seu pai imediatamente ordenou que trouxessem a maior cadeira disponível. As pessoas encarregadas de levar a cadeira precisavam ser as mais fortes da propriedade, mas Hyun recusou. Como disse antes, ele quer andar sozinho. Mesmo assim, o seu pai ainda chamou os guardas para ajudá-lo. A cena emocionou o velho. Afinal de contas, o rapaz Hyun não andava sozinho desde os 10 anos de idade. Nos dias seguintes, ele treinou arduamente, caminhando pelos pátios durante o mês inteiro. Mesmo assim, seu corpo pesado continuava sem qualquer sinal de mudança. Ele até subiu na balança para conferir, mas nem mesmo colocando vários porcos sobre ela, o peso parecia mudar. A corda chegou a se romper enquanto Hyun tentava se lembrar do nome do futuro traidor. O vassalo dele tentou dar aquela consolada, dizendo que perder peso não ia acontecer da noite para o dia. Era necessário controlar a dieta, reduzir açúcar e aumentar proteínas. Sem falar que tem que fortalecer músculos com exercícios. A recuperação do jovem mestre levaria tempo, mas Hyun não se importava. Ele só queria lembrar o nome daquele traidor. É explicado pra gente que depois que ele reencarnou, o garoto Hyun acabou perdendo parte das memórias relacionadas ao inimigo. Mesmo assim, ele sabia que esse caba safado iria aparecer na província em busca do ginseng virgem. Talvez pudesse encontrá-lo nessa oportunidade. E imaginando esmagar o homem com sua força, Hyun deu uma risada satisfeito, imaginando que depois disso teria uma vida tranquila. Que sonho ingênuo. O vassalo começou a pensar que ele havia enlouquecido, assustado com a mudança repentina, e correu para chamar o médico. E logo trouxe Jang Soo-young até ele. E apesar de ser mais ou menos jovem, havia prestado exames para se tornar médico pessoal do imperador e possuía grande talento. No futuro, ele vai alcançar iluminação e desenvolver a própria técnica médica. E essa técnica seria justamente a chave para transformar Hyun em alguém bonito e atlético. Então o protagonista perguntou se seria possível preparar remédios para emagrecer rapidamente. O médico respondeu que sim, mas quando Hyun perguntou se seria possível em 6 meses, a resposta veio como um balde de água fria. Levaria cerca de 3 anos, além de exercícios constantes. Muito irritado, o protagonista matou um mosquito que estava no pescoço do médico e o chamou de charlatão. Mesmo assim, o médico teve uma ideia. Se Hyun não conseguia caminhar bem em terra firme, ele deveria treinar debaixo d'água. E logo, eles foram até um riacho próximo. E depois de carregar o gordão nas costas, todos estavam exaustos. Hyun entrou lentamente na água. Ele acreditou que caminhar submerso iria reduzir a pressão sobre seus ossos e músculos. Mas de repente, ele escorregou e caiu em uma área profunda. Por um instante, parecia que a sua barriga o faria flutuar. Só que ele afundou imediatamente como se fosse uma pedra. Seu vassalo estava pensando que ele estava nadando normalmente. Só que depois perceberam que Hyun estava realmente se afogando. O vassalo entrou em pânico, mas ninguém tinha força suficiente para puxar aquele gordão de volta para a margem do rio. Mas enquanto Hyun começou a perder a consciência, memórias antigas daquele corpo ressurgiram em sua mente. Ele lembrou momentos traumáticos da infância, incluindo sua mãe morrendo para protegê-lo. Nesse momento, uma garota apareceu e puxou ele para fora da água, salvando sua vida. Após toda a confusão, finalmente voltaram para casa, e o vassalo agora enfrentava a fúria do pai de Hyun. Mas ao descobrir que tudo havia começado por causa daquela ideia maluca do médico doido, a culpa foi redirecionada, e após quase morrer nas mãos do patriarca, o médico explicou. Hyun estava muito abalado após ser rejeitado, e decidiu emagrecer
emagrecer. Então o médico falou novamente do método de emagrecimento subaquático, dizendo que era extremamente eficaz. Mas a irmã mais velha de Hyun, a mesma que havia enviado aquela serva de antes para salvá-lo, interrompeu, afirmando que não tinha necessidade de se arriscar tanto em um riacho profundo, apenas para emagrecer. E lá no quarto o protagonista acordou e viu a sua irmã mais velha. Ele mal podia acreditar. Aquela mulher incrivelmente bonita era sua irmã. Enquanto ele se enxergava como um gordão feioso e inútil, ela possuía uma beleza excepcional. A criada da irmã perguntou se poderia ajudá-lo a se levantar. O garoto achou impossível que ela conseguisse fazer isso sozinha, mas ela ergueu ele com facilidade, como se não fosse nada. No dia seguinte, ele foi levado ao local preparado para seu treinamento. Os criados e servos estavam estranhamente animados. Era realmente curioso ver pessoas tão felizes em carregar alguém tão pesado. Quando chegaram, ele entendeu o motivo. Estavam construindo uma enorme piscina especialmente para ele. A ideia havia sido da sua irmã mais velha, para evitar que ele voltasse a se arriscar no riacho. Hyun achou tudo aquilo um pouco estranho, mas ao ver a piscina pronta ficou satisfeito. As pessoas sorriam ao vê-lo caminhar até ela, e até mesmo o parabenizavam, mesmo sendo algo aparentemente sem sentido. Todos pareciam felizes. Confuso, ele perguntou ao vassalo sobre seu pai, o patriarca. Na visão do vassalo, o patriarca era um homem respeitável, um discípulo veterano admirado por todos, símbolo de honestidade e virtude. Mas para Hyun, ele era apenas um velhote mandão. Ainda assim, o vassalo acrescentou que sempre que tinha fome, o patriarca abria seus armazéns e distribuía comida e roupas para o povo. Por isso que todo o vilarejo o respeitava bastante. Nesse momento, Hyun percebeu uma coisa. Desde a infância, ele sempre foi um fardo. Mesmo assim, nunca faltou nada para ele. Ser filho do patriarca garantia uma vida confortável. Diante disso, ele começou a rir sozinho, deixando todos confusos. No dia seguinte, com a piscina pronta, ele entrou na água e o impacto acabou criando ondas enormes. Então, ele decidiu intensificar o treinamento. Ordenou que trouxesse uma gigantesca bola de pedra para amarrar em sua perna. O guarda obedeceu, e assim que a pedra foi presa, ele foi lançado na água com força. Mesmo sendo uma piscina rasa, ele afundou imediatamente, como uma pedra. Lá no fundo, iniciou seu verdadeiro treinamento. Seus mestres haviam criado uma técnica especial, a habilidade do cultivo de coração, e diferente das técnicas comuns, ela não utilizava o Dantian como núcleo de energia. Em vez disso, utilizava o coração, e a energia fluía através dos vasos sanguíneos. Após várias tentativas, ele conseguiu fazer o negócio funcionar. A energia se espalhava pela água. Ele podia sentir e manipular as correntes ao seu redor. Então desferiu um poderoso golpe, o punho místico. A força foi tão grande que a água ao redor entrou em completo caos. Depois disso, ele passou a treinar intensamente submerso, utilizando a experiência da sua vida passada, e em apenas um mês dominou a técnica. Agora era hora de voltar. Primeiro, precisava verificar os resultados. Ele pediu ao vassalo que trouxesse a balança. E se nenhum peso tivesse abaixado, ele não teria mais coragem para encarar seus mestres. E após algum tempo, o resultado apareceu, e seu peso havia diminuído. Foi pouco, mas o bastante, e dessa vez a corda não se quebrou. Então, ele começou a dar risada de alegria. O vassalo, envergonhado, admitiu que havia até duvidado no começo, mas não havia tempo a perder. Hyun precisava ficar mais forte o mais rápido possível, então passou a comer grandes quantidades de comida e cultivar energia antes mesmo da digestão terminar. Ele repetiu esse processo continuamente, e 2 meses se passam. E agora, no fundo da piscina, ele executou uma técnica de palma que fez toda a superfície da água se agitar violentamente. O vassalo ficou em choque, e sem pensar, ele disse: "Como é que aquele porco arrogante conseguiu fazer isso?" Uma voz apareceu atrás dele perguntando: "Como assim porco?" Era o patriarca, furioso. Por pouco, não matou o vassalo ali mesmo, mas sua guarda entrou no meio e ordenou que ele fosse levado, não como punição, mas para descansar, após todo o esforço dedicado ao jovem mestre. O vassalo começou a chorar de alívio. Enquanto isso, o patriarca observava satisfeito. Seu filho tinha talento para artes marciais, e mesmo desejando que ele seguisse os estudos, decidiu apoiar seu treinamento. Então sua expressão mudou. Ficou séria. Ele pediu papel e tinta e escreveu ao palácio. No dia seguinte, entregou uma coisinha para Hyun, o Manual Divino do Céu. Era um manual concedido diretamente pelo imperador. Isso demonstrava a gigantesca influência do patriarca. Ele havia informado ao imperador que Hyun começou a treinar artes marciais, e o próprio imperador escolheu o melhor manual para ele. O que o protagonista não sabia era o quanto seu pai insistiu para conseguir aquilo. O patriarca enviava cartas constantemente, pressionando por uma resposta. Além disso, o rapaz ganhou um novo instrutor, seu cunhado Dan Chunwo, marido de sua irmã mais velha. Ele se gabava de liderar a escola mais famosa da província, mas comparado ao verdadeiro nível de Hyun, ele ainda não
fazia ideia do que estava por vir. Então o garoto Hyun não teve escolha a não ser aceitar seu cunhado Dan Chun-woo como mestre. O pai ficou tão comovido que quase chorou, se perguntando quando seu filho havia se tornado tão respeitoso. Na realidade, o protagonista simplesmente não conseguia se levantar sem a ajuda dele. Nos dias seguintes, começou o treinamento, e foi como um verdadeiro inferno. Dan Chun-woo não parava de zombar dele, até chamando o cara de orca. Isso irritou Hyun profundamente. Ele até chegou a desafiar o próprio mestre na porrada, dizendo que já dominava o básico. Dan Chun-woo achou que era uma piada e caiu na gargalhada, piorando ainda mais a situação. Mas quando Hyun provocou perguntando se ele estava com medo, ele aceitou na hora. Para tornar a luta mais justa, ele selou a própria energia interna e ainda achou pouco, amarrando os próprios braços. A luta começou com o protagonista utilizando sua técnica de combate rápida e poderosa. Mesmo com o corpo pesado limitando sua velocidade, o resultado foi inesperado. Até mesmo Dan Chun-woo ficou chocado. Como é que esse moleque conseguia combinar diferentes estilos com tanta naturalidade? E sabendo que sua resistência era pouca, Hyun decidiu encerrar rápido e conseguiu. Derrubou o cunhado em poucos movimentos. O cara até chegou a implorar por misericórdia, mas Hyun nocauteou ele mesmo assim. Mais tarde, Dan Chun-woo estava tão machucado que não conseguia nem se mexer direito. Ele teve que pedir ajuda à própria esposa, irmã de Hyun, até mesmo para coçar a cabeça. Ela não se importou. Afinal, Hyun estava indo muito bem. Sempre acreditou que ele era um gênio das artes marciais. Em outro dia, Hyun caminhava pela cidade e a primeira vez que via pessoas tão felizes. Comerciantes negociando, crianças brincando, e aquilo o fez lembrar do passado. Uma época em que as ruas estavam cobertas de cadáveres. Todos viviam com medo e fome. O futuro traidor iria destruir tudo. E agora, ao verem Hyun andando sozinho, as pessoas se aproximavam admiradas. Mal podiam acreditar que o jovem mestre estava caminhando com as próprias pernas. E logo começaram a oferecer presentes, principalmente comida. E ele só queria dar um passeio. Os moradores continuavam alimentando o cara sem parar. E ele não conseguia nem recusar. A gentileza deles tocou profundamente seu coração. Mas isso também só aumentava sua determinação. Pessoas assim não devem morrer. E ele precisava salvar o Murin. Foi então que ele percebeu que tem alguém observando escondido. Um artista marcial. O homem ficou surpreso por ter sido notado. Mas de repente Hyun apareceu atrás dele, pronto para arregaçar o cara na porrada. Pois é, rapaziada, por enquanto vai ser só isso mesmo. Mas se vocês querem continuação, tá ligado, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.